A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 11 de junho de 2024, tenho uma palavra especial para cada um de nós. Uma meditação tremenda na palavra do Senhor. Antes disso, compartilhe meus vídeos com quem precisa ouvir a palavra de hoje. A palavra de hoje está na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 5, que diz assim: O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Cristo Jesus, Ele não nos fez, Ele não nos escolheu, Ele não nos salvou para vivermos como uma ilha, para vivermos isolados. Cristo, Ele nos salvou, Ele nos escolheu para nós vivermos em comunhão uns com os outros. Jesus, Ele sempre nos orienta a vivermos em união, vivermos em unidade, sempre tolerando uns aos outros, sempre perdoando uns aos outros. Nessa meditação de Paulo em Romanos 15, ele diz que nós, sendo fortes, nós precisamos suportar a fraqueza um dos outros, suportar uns aos outros, como é necessário no nosso dia a dia. Nós temos que aprender no casamento, suportar às vezes o marido também nos suportar os nossos filhos, suportarmos os nossos colegas de trabalho, suportar os nossos irmãos na igreja, os nossos líderes, os nossos pastores. E assim como um todo, um suportando um ao outro, um querendo agradar um ao outro. Em Romanos 15, no segundo versículo, Paulo vai nos dizer: cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Nós temos que lembrar que Jesus Cristo, ele foi 100% homem, mas ele é 100% Deus. Cristo, ele não precisava de salvação. Cristo não morreu numa cruz, não ressuscitou no terceiro dia e não subiu aos céus para salvar a si próprio. Cristo, ele fez isso por cada um de nós. Cristo, ele amou o mundo para salvar a humanidade e para nos dar entrada para a vida eterna. Como precisamos meditar nisso? Pois quando compreendemos o que significa a ação de Cristo e qual é a orientação de vivermos em unidade, nós começamos a compreender que nós temos que ter uma mente de Cristo. Nós temos que pensar como Cristo, viver como Cristo, como Paulo diz, ser um imitador de Cristo. E não tem como nós sermos imitadores de Cristo vivendo isolado, falando mal um do outro, perdendo a amizade, os relacionamentos, não tendo paciência muitas vezes com o próprio cônjuge, com os filhos. Nós precisamos ser unidade, viver um com o outro, suportar um ao outro. Pois Deus, como diz no versículo que lemos agora em 15:5, Deus, ele concede perseverança e ânimo para nós. E ele concede esse espírito de querermos viver em unidade. A meditação de hoje diz: caminhar por circunstâncias contrárias o impedirá de viver os planos de Deus. Essa meditação, ela faz a gente pensar que quando não agimos conforme a palavra do Senhor, conforme a orientação do Senhor, é impossível vivermos os planos de Deus. É impossível viver o plano de Deus não estando um com o outro, suportando um outro, amando o próximo. É impossível viver o plano de Deus sendo uma pessoa egoísta que por qualquer motivo para de falar com as pessoas, se afasta das pessoas. É impossível viver o plano de Deus agindo dessa forma. Quando Deus fala sobre o amor ao próximo, amar a Ele acima de todas as coisas, Deus diz que a pessoa que faz isso, ela realmente prova que ama o Senhor. Nós precisamos sempre estar sensíveis ao perdão, pois a falta de perdão
um com o próximo, nos afasta grandemente do Senhor, ao ponto dele não ouvir a nossa oração, ao ponto dele não mesmo aceitar a nossa oferta. Deus quer que nós tenhamos um coração limpo, um coração que consegue perdoar, um coração que consegue aproximar as pessoas, um coração que consegue passar por cima de todas as desavenças, discussões, que qualquer familiaridade, que qualquer comunhão faz acontecer muitas vezes. Mas temos que estar sempre disposto a ser unido com Cristo, a ser unido com as pessoas, tolerar e respeitar todos, para assim conseguirmos ter ânimo, perseverança e vivermos o plano de Deus para cada um de nós. A leitura bíblica de hoje está no Salmo 71. O Salmo 71, Salmo de Davi, onde ele escreveu na sua velhice, faz a gente refletir sobre coisas que são muito importantes para o cristão, muitas vezes ser a meta do cristão. É um salmo comprido de 24 versículos, mas eu quero compartilhar alguns versículos que encontra-se a partir do 5º versículo, que diz assim: Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. Desde o ventre materno, dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe, e eu sempre te louvarei. Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor. Não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças. Que meditação maravilhosa! Davi, ele diz: eu me tornei um exemplo para muitos, por fazer de Deus o meu refúgio seguro. Você é exemplo do que para as pessoas? Eu sou exemplo do que para as pessoas? O melhor exemplo que possamos ter aqui na Terra é ser um exemplo de fé, é ser um exemplo de amigo de Deus, de amiga de Deus, ser um exemplo de você atrair as pessoas ao Senhor. Nós precisamos ser um exemplo de fé, não questionar o Senhor, aceitar o que o Senhor tem para cada um de nós. Não sermos pessoas que fala asneiras, fala bobagem sem pensar, que não edifica a vida das pessoas. Nós precisamos ser um exemplo de pessoas que aproxima as outras pessoas de Deus. Exemplo de fé, exemplo de perseverança, exemplo de pessoas que querem cumprir com a palavra do Senhor. Eu almejo ser cada vez mais próxima do Senhor. Eu sei que está muito longe, mas eu almejo ser mais parecida com o Senhor. Quem dera ser como Davi, tornar um exemplo de seguidora de Jesus, um exemplo de confiança no Senhor Jesus. Acho que essa deve ser a meta de cada um de nós, que nossa confiança possa estar sendo colocada inteiramente no Senhor, que Ele possa ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro sempre presente no dia feliz e no dia da angústia. Que essa meditação possa fazer sentido para você e que te dê direção para se tornar cada vez mais parecida com Jesus e próximo do Senhor. Amo vocês em Cristo Jesus. Deus abençoe cada um. Até amanhã.